Olá a todos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos falar sobre multiplicidade algébrica e geométrica de autovalores. E antes de iniciar, vamos fazer uma breve recordação sobre o conceito de autovalor e autovetor. Primeiro a gente considera uma matriz A quadrada de ordem n e um número lambda, um escalar lambda, é um autovalor de A. Se existir uma matriz X não nula, que satisfaz essa equação. Ora, essa equação está dizendo que quando eu multiplico A por X, obtemos um múltiplo da matriz X. Uma matriz não nula X que satisfaz esta equação é chamada de autovetor de A associado ao autovalor lambda. A equação que fornece o autovalor e o autovetor são as seguintes. Começamos com esta equação, que repetimos aqui. Passamos o lambda(x) para o lado esquerdo e multiplicamos pela matriz identidade. Multiplicar x pela matriz identidade não altera nada, continua a própria matriz x, e aí colocamos a matriz x em evidência. Ora, esta é uma equação matricial homogênea, e quando é que uma equação matricial homogênea possui uma solução não trivial? Quando esta matriz for singular. E esta matriz é singular quando o seu determinante for zero. For zero. Esta equação é chamada de equação característica de A, e nós sabemos que é uma equação polinomial. Para cada raiz que a gente determina para essa equação, substituímos na equação homogênea, aqui, e resolvemos essa equação homogênea. E as soluções não nulas, as soluções x não nulas são chamados de autovetores de A, associados ao autovalor lambda. Vamos observar que x igual a zero sempre é a solução dessa equação. E os autovetores são as soluções não triviais, que existem porque essa matriz agora é singular, uma vez que o seu determinante é zero. Já vimos alguns exemplos, vamos falar então agora da multiplicidade algébrica e geométrica. Retornamos ao polinômio característico da matriz A e lembramos o seguinte, que como todo polinômio, este polinômio pode ser fatorado em binômios do primeiro grau, onde lambda1, lambda2, lambda(k) são raízes deste polinômio. Nem todos eles precisam ser distintos, pode haver raízes repetidas, de modo que esses binômios aqui, elas são elevados a uma determinada potência, E1, E2, EK. E, no caso de um polinômio, as raízes sabemos que podem ser números reais ou complexos. Esses expoentes são chamados de multiplicidade algébrica dos autovalores, lambda1, lambda2, lambda(k), que são as raízes desse polinômio. E vamos lembrar que o autoespaço da matriz A, associado ao autovalor lambda, é o conjunto de todas as soluções x desta equação homogênea. Sabemos que o espaço de todas as soluções de uma equação homogênea é um subespaço de matrizes coluna. E a dimensão desse subespaço é chamado de multiplicidade geométrica deste autovalor lambda.
lambda R. Nós vamos usar essa notação para designar a multiplicidade algébrica da matriz A, ou melhor, multiplicidade algébrica do alto valor lambda R da matriz A. E vamos usar esse símbolo MG de AR para designar a multiplicidade geométrica do alto valor lambda R da matriz A. Quando o contexto deixar claro qual é a matriz que estamos calculando alto valor e alto vetor, ou quando essa indicação não for relevante, podemos abreviar as notações anteriores e escrevê-las dessa maneira sem fazer a referência à matriz. No exemplo anterior, vamos voltar ao exemplo anterior. No exemplo anterior, nós tomamos essa matriz, determinamos os autovalores dela, calculando as raízes desse polinômio, calculando esse determinante. Esse determinante era dado por essa expressão. Portanto, menos 1 é uma raiz, como o expoente aqui é 2, de multiplicidade algébrica 2, menos 3 é outra raiz, cujo expoente aqui é 1, é uma raiz de multiplicidade 1, ou uma raiz simples. Calculamos os autovetores, primeiro correspondentes a esse alto valor lambda igual a menos 1 de multiplicidade algébrica 2, e chegamos ao seguinte resultado. As soluções dessa equação, que é A menos lambda 1 e x igual a 0, é esta equação que aqui está, e toda solução é uma combinação linear desses dois vetores. E como esses dois vetores formam um conjunto linearmente independente, como podem verificar, o conjunto solução, que é um subespaço vetorial, no caso de uma equação homogênea, é combinação linear desses dois, e como eles formam um conjunto linearmente independente, eles formam a base desse autoespaço, né? Autoespaço correspondente ao alto valor lambda 1 igual a menos 1. De modo que o autoespaço de A associado ao alto valor menos 1, ele tem dimensão 2, porque tem uma base com dois vetores, dados por esses dois vetores. Então, a dimensão do autoespaço é 2, e de acordo com a definição que demos, a multiplicidade geométrica do alto valor menos 1 é 2. E sua multiplicidade algébrica, que é fornecido por este expoente aqui, é 2 também. Já com relação ao segundo alto valor, lambda 2 igual a 3, cuja multiplicidade algébrica é 1. Quando escrevemos esta equação, chegamos a esta matriz, equação matricial, em que a primeira equação diz menos 4x é zero, ou seja, x igual a zero. Essa última equação diz menos 4z é zero, ou seja, o z é zero. E esta equação, uma vez que o x e o y e o z são zeros, ela não impõe nenhuma restrição ao y. O y é livre e toda solução é da forma 0y0, que é o múltiplo dessa matriz. Então, toda solução da equação homogênea, que aqui está, A menos lambda 2i x igual a 0, é um múltiplo dessa matriz. Como esse vetor é diferente de zero, ele sozinho constitui um conjunto linearmente independente de vetores. E, portanto,
o conjunto das soluções da equação homogênea só tem este vetor como sendo o gerador. E por ser linearmente independente, é base. Como a base tem um único vetor, a dimensão do autoespaço é 1. Né? Portanto, neste exemplo que acabamos de ver, a multiplicidade algébrica do alto valor menos 1 é 2. E a multiplicidade geométrica é 2 também, porque o autoespaço da matriz A correspondente ao alto valor menos 1 é 2 também. Já com relação a esse outro alto valor, 3. A sua multiplicidade algébrica é 1, não é? E a sua multiplicidade geométrica também, porque o autoespaço é gerado por um único vetor. E agora vamos apenas enunciar esse teorema, sem demonstrá-lo. A multiplicidade algébrica de um alto valor de uma matriz é sempre menor ou igual à multiplicidade algébrica desse mesmo alto valor da matriz A. Isso sempre é verdadeiro. Se a multiplicidade algébrica for 3, a multiplicidade geométrica pode ser 1, 2 ou 3. Sempre menor ou igual. Vamos ver aqui um outro exemplo. Tomemos essa matriz, cujo polinômio característico é determinante de A menos lambda-i. Subtrair lambda-i. Lambda-i é uma matriz que tem 0 em todas as entradas, exceto na diagonal, onde as entradas todas são iguais a lambda. Então, subtrair lambda-i é subtrair lambda da diagonal principal. Poderíamos usar, por exemplo, a regra de Sarrus para calcular esse determinante. Entretanto, quando fazemos as contas à mão livre, sem auxílio do computador ou calculadora, isso resulta num número grande de operações. E fazer todo o desenvolvimento e chegar num polinômio sem errar em conta exige bastante atenção. Então, o ideal é que possamos usar alguma propriedade de determinante de tal modo a simplificar o seu cálculo, não é? Vejam que se nós adicionarmos a coluna 2 esta coluna, o que a gente vê aqui é que esse mais esse é 0. E esse mais esse é menos lambda. E esse mais esse também é menos lambda. Então, fica 0 menos lambda, que dá uma expressão um pouco mais simples para a matriz cujo determinante queremos calcular. Então, fazendo essa operação elementar sobre as colunas, chegamos a esta segunda coluna aqui. E como esta segunda coluna está multiplicada por menos lambda, veja que o 0 eu posso dizer que é 0 vezes menos lambda. Podemos colocar o menos lambda fora da matriz, fora do determinante, ficando 0, 1 e 1. Ok. Podemos simplificar um pouquinho mais? Podemos, sim. Olha, se nós, a essa terceira linha, subtrairmos esta, vamos obter 0 aqui. Ao obter 0 aqui, ficamos com uma coluna onde todas as entradas são 0, exceto uma. Então, ao fazer essa operação, esse menos esse dá 1, esse menos esse dá 0, esse menos esse dá menos 3 menos lambda, onde colocamos o menos em evidência. E aí nós desenvolvemos o determinante por essa entrada aqui.
pela segunda coluna, onde a única entrada não nula é essa. Então, é mais menos mais. O sinal do cofator vai ser mais, multiplicado pelo menor. Retiro esta coluna e esta linha, ficamos com esta matriz aqui. E queremos calcular o seu determinante. Aí é fácil calcular o determinante de uma matriz 2 por 2, é esse produto, menos o produto dessas duas entradas. Fazendo as contas e expandindo, né? Esse determinante fica igual a esse polinômio de segundo grau, que podemos achar as raízes usando Bhaskara. Usando Bhaskara, vemos que as raízes desse polinômio do segundo grau é menos 2. E é uma raiz dupla. Tem um expoente duplo aqui. Então, nós já temos o polinômio característico fatorado. Uma das raízes aqui é como se fosse lambda menos zero. Então, uma das raízes é o zero, né? E a outra raiz é menos 2. O zero, aqui é como se fosse 1, o expoente, né? E, portanto, a multiplicidade algébrica do zero é 1. Eu chamei o zero de lambda 1 e chamei o menos 2 de lambda 2. E a multiplicidade algébrica do lambda 2 é 2, porque esse expoente aqui é 2. Vamos calcular o alto espaço de A associado ao alto valor lambda 1 igual a zero. O que a gente precisa fazer? Tomar essa matriz aqui, original, esta, substituir lambda igual a zero, não é? Porque o alto valor vale zero, e multiplicar por x, que eu chamei de x, y e z, e igualar a zero. 0, 0 e 0. E temos que fazer aqui lambda igual a zero. Fazendo lambda igual a zero, fica zero aqui, fica zero. Bom, aqui na verdade não é a matriz original, né? Porque eu já fiz uma operação, mas não tem importância. Bom, eu fiz operação sobre as colunas. Vamos pegar a equação original. Aqui é zero. Aqui é zero. Aqui é zero. Se nós multiplicarmos a primeira linha por menos 1, para obter um pivô unitário. Agora, se a esta linha eu subtrair essa, vai ficar zero. Esta subtrair é somar 1. 4. Esta subtrair esta, fica 4. Essa linha podemos dividir por menos 8, dando 1 e menos 1. Essa podemos dividir por menos 4, dando 1 e menos 1. E, portanto, ao adicionar a esta linha menos esta, vai dar zero aqui. Como o sistema é homogêneo, a gente não precisa mexer no lado direito, uma vez que o zero com a coluna nula, com as operações elementares,
nunca se altera, né? Vai continuar uma coluna nula. A segunda equação diz que y menos z é igual a zero, e a segunda equação nos diz que x menos y mais z é igual a zero. X menos y mais z igual a zero. Pois bem, quais são as entradas que multiplicam os pivôs, né? Ou melhor, as incógnitas que multiplicam o pivô. Na primeira linha, esse 1 é multiplicado pelo x, na segunda linha, esse 1, que é o outro pivô, é multiplicado pelo y, portanto, x e y multiplicam o pivô, são as incógnitas dependentes. E z não multiplica pivô, é livre. Podemos, então, explicitar o y e o x em função de z nessa equação. Fica simplesmente y igual a z. Explicitando o x aqui, fica igual menos z. E usamos a primeira equação para eliminar esta variável dependente aqui, porque o y é z. Z menos z igual a zero. Então, o x é zero, o y vale z e o z é livre. Foi o que nós chegamos. O x é zero, o y é z e o z é livre. Então, ficaria z e z aqui. Então, pondo z em evidência, fica z que multiplica 0, 1. Portanto, esse alto valor aqui, todas as soluções, todas as soluções da equação, vamos ver se ela está aqui. Não está aqui. Todas as soluções desta equação, no caso do lambda ser zero, é dessa forma aqui, 0, 1, 1, ou um múltiplo dela. Bom, isso significa que o alto espaço de A associado a esse valor tem dimensão 1, porque é gerado por esta única matriz. O zero, a multiplicidade algébrica do zero é 1, e a multiplicidade geométrica, que é a dimensão do alto espaço, como o alto espaço é gerado por um único vetor, sua dimensão é 1. Então, a multiplicidade geométrica e sua multiplicidade algébrica vale 1. Fazendo as mesmas contas para o alto valor lambda igual a menos 2, vemos que todo vetor que está no alto espaço de A é múltiplo desse aqui. Portanto, nós sabemos, voltando aqui, que a multiplicidade algébrica do lambda 2 vale 2, onde lambda 2 é menos 2. A multiplicidade algébrica é 2, mas a multiplicidade geométrica é 1, porque o alto espaço dessa matriz A associado a esse alto valor é gerado por um único vetor. Então, sua dimensão é 1. Então, a multiplicidade geométrica do menos 2 é 1 e a multiplicidade algébrica é 2. Vale a desigualdade estrita. Mais um exemplo, vamos pegar essa matriz aqui, determinar seus autovalores, calculando as raízes do seu polinômio característico. É pegar essa matriz, subtrair lambda da diagonal principal e calcular o seu determinante. Olha, podemos usar a regra de Sarros aqui, mas não é recomendável, porque isso demandaria um número muito grande de contas e a chance de erro é grande. Portanto, a gente realiza algumas operações elementares que simplificam a matriz e facilitam o cálculo do seu determinante.
Se eu esta linha subtrair 2 vezes esta, dá 0 aqui. E a obtenção de zeros facilita o cálculo do determinante. Então, em lugar de sair desenfreadamente calculando o determinante da matriz, usando uma regra qualquer, procure olhar, observar a matriz e ver se não há operações elementares sobre linha ou sobre colunas que simplifiquem o cálculo desse determinante. Bom, então, com esta operação, que não altera o determinante, chegamos a esta nova matriz. Ok. E observe que aqui nessa última linha, é como se todas as entradas estivessem multiplicadas por lambda, inclusive o zero. 0 vezes lambda é 0. Então, podemos tirar o lambda desta linha e colocá-lo fora do determinante. Chegamos a esta matriz. E agora, se nós adicionarmos a esta coluna essa outra, vejam que zera aqui. Adicionarmos ao dobro dessa, né? Essa mais o dobro dessa, zera isso aqui. E chegamos a esta matriz, onde já havia um lambda em evidência que mantemos, não é? E agora, uma vez que essa linha tem 2 entradas nulas e apenas essa diferente de zero, nós desenvolvemos, então, pela terceira linha, e o determinante resultante é o lambda que multiplica. Bem, qual é o sinal aqui? Mais, menos e mais. Então, é mais. Então, é menos 1 vezes o lambda dá esse menos. Retiramos essa coluna e essa linha e fica multiplicado pelo determinante dessa matriz 2 por 2. Matriz 2 por 2, a gente aplica a definição. É o produto desses dois números menos o produto desses dois. Desenvolvemos, chegamos a esse polinômio que podemos calcular as raízes usando Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara. Uma raiz é menos 3 e a outra é 1. Chegamos, então, a esta equação. Temos 3 raízes distintas. O 0, o menos 3 e mais 1. Porque aqui é como se fosse lambda menos 0, né? Colocamos em ordem crescente, esses são os autovalores. Vamos determinar, então, os autovetores. Substituindo na matriz A menos lambda I, esse valor lambda 1, que é menos 3. Então, menos lambda I vai ser a matriz obtida de A, adicionando 3 unidades na diagonal principal. Se a gente escalona essa matriz, chegamos a esta. Sempre, olha, vejam como nos problemas todos que temos resolvido aqui, chegamos numa equação algébrica, ora homogênea, ora não homogênea, que eu tenho que resolver. Achar se tem solução não trivial, se tem apenas a solução trivial, quantas variáveis livres nós vamos ter na solução. E aqui a gente observa que eu tenho um pivô aqui, que é multiplicado pelo x, e um pivô aqui, que é multiplicado pelo y. X e y são incógnitas dependentes, e o z, que não multiplica pivô, vai ser livre. Então, podemos obter a solução desta equação matricial em termos de z. A primeira equação está escrita aqui, a primeira linha dessa equação está escrita aqui, a segunda linha da equação está escrita aqui. Embora possamos explicitar o z, percebe-se que se nós deixarmos x e z em função de y, a gente evita a fração. E evitar a fração é muito bom quando a gente trabalha apenas com lápis e papel. Então, z fica 2y e o x fica 2z menos 3y, onde
o Z vale 2y, então 2z é 4y, menos 3y dá y. Então, todo autovetor associado a esse autovalor é da forma o x, que é o y, que é livre, e o z, que é 2y. Colocando o y em evidência, fica multiplicado por 1, 2. Então, toda a solução da equação A menos λ1i é múltiplo desta aqui. E, portanto, o autoespaço da matriz A correspondente a esse autovalor tem multiplicidade geométrica 1, porque a dimensão do autoespaço de A associado a esse autovalor é 1, uma vez que uma única matriz gera o espaço todo. Bem, procedendo de maneira semelhante, nós já achamos o autovetor correspondente a λ1. Esse vai ser autovetor correspondente a λ2 e esse correspondente ao λ3. E uma coisa interessante, pessoal, esse conjunto formado por essas três matrizes é um conjunto linearmente independente. E esse é um fato geral que nós vamos enunciar, é que autovetores correspondentes a autovalores distintos, porque esses autovalores aqui são distintos, é linearmente independente. Né? E uma última observação, se todos os autovalores forem distintos, então suas multiplicidades algébricas serão todas iguais a 1. Como a multiplicidade geométrica é menor ou igual à multiplicidade algébrica, num caso de termos n autovalores distintos, as multiplicidades geométricas serão todas iguais a 1. E teremos, então, n autovetores, 1 correspondente a cada autovalor. Fazendo a seguinte observação. Único no sentido de que todos os outros autovetores são múltiplos daqueles. Não é? E um exemplo concreto é esse aqui. Essa matriz tem 3 autovalores, que a gente já sabe como calcular. Correspondente a esse autovalor, nós temos esse autovetor. Correspondente a esse autovalor, temos este outro. E correspondente a esse autovalor, nós temos este autovetor. Todo autovetor correspondente ao autovalor 2 é múltiplo desse. Nunca nós temos um único autovetor, porque sempre eles aparecem das soluções de equações homogêneas. E quando uma equação homogênea tem uma solução não trivial, tem uma infinidade, porque tem uma variável livre, pelo menos. Pode ter 2, pode ter 3 variáveis livres. Então, vamos nos lembrar disso, né? Nunca o autovetor é único, porque se eu tenho um autovetor, qualquer múltiplo dele continua sendo o autovetor correspondente a este autovalor. Aqui um outro exemplo em que a gente tem uma matriz que é triangular inferior. E até é fácil quando a gente pega A menos λi, fica menos lambda aqui, menos lambda, e o determinante fica o produto desses dois, como aqui é 0, o produto desses é 0, então simplesmente fica o produto desse 3 menos lambda e menos 1 menos lambda. E isso vai resultar em que 3 e menos 1 são autovalores dessa matriz 2 por 2, e os autovetores correspondentes são esses dois que a gente pode calcular resolvendo a equação A menos λ1 x
A menos lambda1 i x igual a zero e A menos lambda2 x e lambda2 i x igual a zero. Né? Temos aqui alguns exercícios sugeridos. Né? Aqui um exemplo de uma equação até bastante simples, ó, mas cujas raízes elas não são inteiras. E para determinar as raízes, podemos usar as fórmulas que foram deduzidas para uma equação de grau 3. Podem até buscar na literatura fórmulas que dão as raízes de uma equação de grau 3. É uma expressão um pouco mais complicada que é de Bhaskara, talvez até valesse a pena aplicar, ver que dá em termos de algumas raízes de números inteiros, quando a gente extrai as raízes, obtemos esses números aqui. Tem alguns programas computacionais, o Matemática, o Maple, por exemplo, se vocês pedirem as raízes desse polinômio, é bem provável que eles forneçam a expressão exata, em termos de raízes, que envolve apenas os coeficientes, que são inteiros. Eu fiz isso. Lambda1, lambda2 e o lambda3 podem ser escritos em termos de Z1 e Z2, e Z1 menos Z2. Aqui aparece a unidade imaginária, e a gente imagina que lambda2 é complexo, mas não é. Porque Z1 e Z2 é que são complexos, e tanto a soma quanto a diferença são números reais. Então, o Z1 e o Z2 são este e este número complexo. Só que observe que esse número aqui é o complexo conjugado desse. A parte imaginária tem um sinal contrário. Quando a gente adiciona os dois, fica a soma das partes reais. Então, Z1 mais Z2 é real. Quando desse eu subtraio este, dá um número imaginário puro, que multiplicado por i dá um número real. Então, este é um número real, e i vezes Z1 menos Z2 também é um número real. Né? E agora nós vamos parar um pouco para, na próxima, falar sobre diagonalização de matrizes. Espero, então, vê-los em breve. Até mais.